Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez estamos aqui através do canal EBD em Ação para mais uma lição do primeiro trimestre de 2021. E desta vez é a última lição, a lição de número 13, datada do dia 28 de março de 2021. Uma lição que é a última desse trimestre. Estudamos aí 3 meses sobre o pentecostalismo, a ação do Espírito de Deus. E agora vamos para o segundo trimestre. Está vindo uma boa lição aí, necessária nos dias atuais, também falando sobre assuntos concernentes ao pentecostalismo, que é sobre dons espirituais e ministeriais. Uma lição escrita, é uma lição antiga, está sendo repetida pela CPAD, devido à situação que o Brasil vive, uma situação de pandemia, e devido a essas restrições, a CPAD está republicando uma lição que já foi estudada e foi escrita pelo querido pastor Elinaldo Renovato. Pastor muito capacitado, com habilidades e competências para falar sobre doutrinas bíblicas. E desta vez as doutrinas que ele aborda são sobre os dons espirituais. Portanto, nós já estaremos falando esta última lição do trimestre, escrita pelo pastor Ezequiel Soares, e dando início no próximo domingo a primeira lição do segundo trimestre, falando sobre dons espirituais. E o assunto de hoje, o tema de hoje é: voltados os olhos para a bendita esperança. O textual está em Tito, capítulo 2, versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade prática: a nossa esperança é algo vivido e real. Não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. Então a lição, ela fala sobre a bendita esperança, e esta bendita esperança, segundo a qual a teologia pentecostal entende, é a segunda vinda de Cristo. A nossa esperança, já diziam os pioneiros e autores dos hinos da harpa cristã, a nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até amanhã raiar. Então, esta é a esperança do cristão e a esperança da igreja. Desde que Cristo retornou ao céu, logo após ele dizer que voltaria e os varões galileus estarem olhando para onde ele subiu, os anjos disseram: este Jesus que viste subir, vireis da mesma forma que viste subir, voltar, falando da vinda em glória. Então a lição, ela vem falar sobre estes aspectos do arrebatamento da igreja e alguns pontos concernentes a essa doutrina da escatologia bíblica. O primeiro tópico fala: breve o Senhor virá. Entendemos que já estamos entrados aí nos últimos dias, porque nós acreditamos que estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra, os últimos dias da graça, os últimos dias concernente à volta de Cristo. E entendemos que o escritor aos Hebreus, no capítulo 1, fala: havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Então, os últimos dias começa com o ministério de Cristo. Então, quando ele inaugura o seu ministério, pregando o evangelho, salvando pessoas, operando milagres e maravilhas, ali já está dado início aos últimos dias da era da graça, aos últimos dias da volta de Cristo, esse período em que estamos vivendo. Mas os discípulos, ao ouvirem Jesus falar sobre esses últimos dias, sobre a sua volta, eles pediram um sinal para Jesus. E Cristo então lhe deu os sinais. Esse dia está próximo, e os sinais que precederão a vinda de Cristo já estão presentes. Os sinais na terra, os sinais nos ares, sinais na política, sinais na religião, sinais na igreja, sinais na ciência, sinais na natureza. Nós observamos aí a situação em que está vivendo o mundo, o mundo
está envolto nesse momento em pestes, a pandemia, o Covid-19 assolou o mundo, as economias ficaram de uma forma dilaceradas, as indústrias, a educação, a própria religião, a política em si. Então são sinais que antecedem a volta de Cristo. E a Bíblia deixou claro, Jesus deixou claro, que nós devemos olhar para os sinais da sua volta. Pestes, terremotos, fomes, guerras, ouvireis de guerras, de rumores de guerras e tantos outros sinais que nós devemos ficar atentos, porque Cristo está às portas. Poderíamos continuar falando dos sinais, mas queremos dizer que a volta de Cristo, a vinda de Cristo, ela está próxima e os sinais estão cumpridos. A vinda de Cristo. O primeiro ponto do primeiro tópico fala sobre a vinda de Cristo, que é o arrebatamento da igreja. E está claro, tanto nos evangelhos sobre a volta de Cristo, quanto nas epístolas paulinas, porque sobre o futuro, Deus revelou para Daniel, que é conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento. Mas muitas coisas ficaram ocultas, encobertas aos olhos e ao entendimento de Daniel. Por isso que Deus falou, escreve essas coisas e sela este livro para serem reveladas nos tempos e nas estações corretas. E Daniel assim o fez. Muitas coisas ele mesmo não entendeu. Mas Deus revelou para os seus discípulos e eles escreveram sobre a sua volta. Os evangelhos falam sobre a volta de Cristo. Posteriormente, Paulo ele recebe revelações sobre a volta de Cristo, detalhes sobre a ressurreição. E ele ainda, muitas coisas ficaram encobertas para Paulo, de tal forma que ele diz, eis aqui vos digo um mistério, sabendo que o arrebatamento seria um mistério. Mas o certo é que ele diz que o arrebatamento seria em um momento, em um piscar de olhos, a volta de Cristo. E ele revela verdades profundas nas epístolas, dizendo que os mortos ressuscitariam, transformados com corpos incorruptíveis, corpos imortais. E nós, os vivos, seremos transformados juntamente com esses mortos a encontrar o Senhor nos ares. Isto num momento, num piscar de olhos. Então, a partir desta prerrogativa de Paulo, desses ensinos de Paulo, falando nas suas epístolas sobre a volta de Cristo, que nós acreditamos que seja o arrebatamento, e arrebatar significa arrancar com força, levar com força, entendemos que a volta de Cristo se divide em duas fases, apesar de alguns estudiosos dizerem que não há base bíblica para falar das fases, mas os textos que mostram essas verdades são diferentes, porque no primeiro momento Cristo vem, todo olho verá. Mas Paulo está dizendo que no arrebatamento é num piscar de olho, num momento. A gente percebe a diferença de textos para textos que falam da volta de Cristo, da primeira fase ou da segunda fase. Não é porque John Darby sistematizou o arrebatamento que é uma invenção dele. Os próprios textos da Bíblia dizem isso. Num piscar de olho, num momento. Mas de repente outra passagem fala que de repente virá no céu o sinal do Filho do Homem e todo olho verá. Como pode duas passagens serem a mesma coisa se uma está dizendo que todos verão e a outra diz que é num piscar de olho no momento, na menor fração de segundo? Então há diferença entre isso. E por isso, por causa destes entendimentos, há muitas escolas de interpretação que interpretam o arrebatamento totalmente aquém daquilo que nós interpretamos ou entendemos. Devido a estas dificuldades de entender o texto bíblico, alguns acreditam que a igreja ela entrará na grande tribulação e será tirada da grande tribulação no meio da grande tribulação. Porque dizem que a primeira parte da grande tribulação não é uma grande tribulação, mas o princípio das dores. E a igreja deve passar pelos princípios das dores. E será tirada do meio da grande tribulação quando de fato começará esta tal grande tribulação. Então esses são os midi-tribulacionistas, que acreditam que Jesus voltará e livrará a igreja no meio da grande tribulação. Há os pós-tribulacionistas,
que eles não acreditam nas fases, na primeira fase, na segunda fase, no arrebatamento secreto e a volta em glória vitoriosa e a volta em glória de Cristo que todo olho verá. Eles dizem que é a mesma coisa. Portanto, eles eliminam essa primeira fase do arrebatamento, dizendo que não há arrebatamento, que a igreja passará pela grande tribulação e que só no final da grande tribulação é que haverá a volta gloriosa de Cristo. E estes são chamados de pós-tribulacionistas. Mas os pentecostais, em larga escala, com fundamentos bíblicos, acredita e acreditamos que o arrebatamento se dará antes da grande tribulação. A igreja não enfrentará a grande tribulação. Até porque a grande tribulação, ou a tribulação, ela é entendida e é interpretada, ou alguns versículos se referem a ela como ira vindoura de Deus, ira futura, grande dia da ira, dia da vingança, dia do Senhor. Então a igreja, Cristo ou o Senhor Deus, não se vingará da igreja. Se vingará do quê? Se a igreja tem os seus pecados perdoados, se a igreja é santa, pura, imaculada, e os textos estão dizendo que Cristo nos livra da ira futura, da ira vindoura, o grande dia da ira, o grande dia do Senhor, o grande dia da vingança. Por que essa ira contra a igreja, esta vingança contra a igreja, o dia D contra a igreja? Não existe isto contra a igreja se temos os pecados perdoados, e a Bíblia diz, dos teus pecados não me lembrarei mais. Mas sim contra os homens rebeldes, os homens ímpios, os que rejeitaram a verdade do Evangelho, os que rejeitaram a verdade da salvação, a palavra de Deus, esses sim serão cobrados dele esses dias futuros. Mas a igreja será livre da grande tribulação. E nós acreditamos que existe uma fase chamada arrebatamento, que é arrancar com força, é aquilo que Paulo diz. E a gente percebe pelos textos bíblicos que há versículos que falam que nós encontraremos com o Senhor nos ares. Mas há outros textos que falam que na volta gloriosa ele porá os pés sobre os montes das oliveiras. Então são passagens distintas que acreditamos em fases e segunda fase. Então na primeira fase, que nós chamamos de arrebatamento, a igreja subirá e só ela verá. Os demais não perceberão os sinais do Filho do Homem. Mas na segunda fase, que é a volta gloriosa, a igreja, os santos, os anjos e a igreja, os santos do Senhor virão com ele. Por isso que quando Cristo foi assunto ao céu, os varões galileus, os anjos que estavam diante dos discípulos disseram: o que estáis olhando? Esse Senhor, o Senhor virá do mesmo modo que o viste subir. E como foi o modo que eles viram Cristo subir? Lentamente, até desaparecer nas nuvens. Então ele voltará lentamente, está falando aqui da segunda vinda dele, chamado a vinda em glória, segunda fase, que todo olho verá. Aí sim cumprirá aquilo que os anjos disseram para os discípulos que estavam olhando a ascensão de Cristo. Segundo ponto do primeiro tópico, uma promessa de Jesus. Então foi ele que prometeu, ele disse que voltaria. Virei outra vez para que onde estiver estejais vós também. Eu vou, mas enviarei outro Consolador. Então ele fez a promessa de voltar. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, se não houvesse muitas moradas, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então ele virá outra vez. São promessas de Jesus para os discípulos para a igreja chegou nos dias atuais. Nós cremos que ele voltará para buscar, para arrebatar a sua igreja. Então são promessas do Senhor Jesus Cristo. E os discípulos perguntaram: restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Eles esperavam um reino físico, um reino político, porque Israel estava sob os domínios de Roma, e Roma subjugava Israel com altos impostos. Eles não tinham empregos, não tinham saúde, não tinham alimentação, não tinham nada, nenhuma política pública.
e viviam num estado deprimentemente miseráveis, e eles esperavam sacudir o jugo de Roma, parar de pagar impostos e começar a ter uma vida melhor. E eles esperavam que o Messias fizesse isto. Interpretavam as profecias dos profetas desta forma, que o profeta, que o Messias, que é o ungido, viria para sacudir o jugo de Roma, livrá-los de Roma e estabelecer um reino político real. A gente observa isto em São João 6, que quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, curou diversas pessoas, operou sinais e milagres, eles disseram: este é o profeta que deveria vir ao mundo. E procuraram Jesus para lhes fazerem rei sobre os judeus, para livrá-los de Roma, multiplicar, fazer sinais e maravilhas e ter então um país abençoado. Jesus fugiu e saiu porque a missão de Jesus naquele momento não era questões políticas, mas sim livrar as pessoas do pecado. Ele era a esperança que naquele momento livrava as pessoas dos pecados e dá uma bendita esperança que era a volta dele. Então, o dia e a hora dessa bendita esperança é exclusivamente do Pai. Mas quando os discípulos perguntaram: restaurará tu neste tempo a Israel? E ele disse: não pertence a vós saber os tempos e as estações, mas ele disse também que não só a Israel, mas ele viria para todos os povos, inclusive Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Ele viria para então reinar com eles. Terceiro ponto do primeiro tópico: o dia se aproxima, o dia do arrebatamento, o dia da volta de Cristo se aproxima. E então por isso que a gente fala: Jesus breve vem, Jesus voltará. A igreja, os discípulos sempre ficaram batendo nessa tecla sobre a volta de Cristo, né? Os discípulos, Pedro, João e os demais, eles pregavam tanto a volta de Cristo que achavam que eles estariam vivos quando Cristo voltasse. Por isso Paulo fala: e nós os que estivermos vivos. Ele se incluía naqueles que seriam arrebatados vivos, porque eles esperavam Cristo por aqueles momentos. E assim deve ser também a nossa mensagem, a nossa certeza e a nossa bendita esperança que ele virá em breve. Também os sinais, claro, que já falamos, e a efusão do Espírito Santo, né? Foi uma promessa que ele deu para os discípulos e para a igreja, que o Espírito seria derramado sobre todos. Nós vemos o tanto quanto o Espírito de Deus está propagado pelo mundo e está fazendo o seu efeito na sua dispensação, que desde Jerusalém, depois nós vemos a rua Azusa e as faíscas se espalhando pelos confins da terra, a efusão do Espírito Santo, de tal forma que hoje nós estamos estudando a lição sobre o pentecostalismo, sobre o Espírito de Deus, que está derramado e está fazendo sinais e maravilhas. E a Assembleia de Deus continua a maior denominação pentecostal do mundo. Um outro sinal é a fundação do Estado de Israel, conforme dito em Lucas capítulo 21, que desde 1948 foi de volta colocado no mapa, porque antes havia sido extinguido do mapa, passaram muitos anos fora do mapa, os judeus sem suas terras natal, sem ter seus estados reconhecidos, sofrendo pelas demais nações do mundo, conforme a promessa bíblica. Mas em 1948, eles tiveram seu estado novamente, voltaram, sua bandeira começou a oscilar no mundo, e eles tiveram um estado criado. E as palavras de Jesus é: olhai para as árvores, olhai para as figueiras, olhai para Israel, olhai para todas as nações, mas olhai para Israel, que ela é um sinal, a nação de Israel é um sinal da volta de Cristo, porque muitas profecias que antecedem a volta de Cristo foram ditas a respeito de Israel, os acontecimentos subsequentes que aconteceriam em Israel. E nós vemos estas profecias sendo cumpridas cabalmente dias a dias. E quando vemos essas profecias sendo cumpridas na nação de Israel, nós devemos estar atentos, porque a volta de Cristo está próxima, porque Israel é como se fosse um relógio de Deus para a igreja. Olhar o tempo através de Israel, as profecias sendo cumpridas, ditas pelos profetas maiores, profetas menores, pelo Senhor Jesus Cristo, sobre a situação da nação de Israel. Nós estamos olhando e vendo esses cumprimentos todos em Israel, muitas profecias sendo cumpridas ali, e a partir disso temos a certeza que Cristo está próximo. O segundo ponto, a necessidade de vigilância
E é isso que Cristo ordena: vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Então, estar vigilante, está olhando para os sinais e preparados. Devemos estar preparados. E são as diversas passagens bíblicas que nos alertam sobre a vigilância. O primeiro ponto fala a exortação à vigilância. O Senhor, Jesus, nos exorta com muita ênfase sobre a necessidade de vigilância. Vigiai, pois porque não sabeis a que hora há de vir o Senhor. E ele disse: se a gente soubesse o horário que o ladrão viria, a gente vigiaria e não deixaria roubar a nossa casa. Então, se a gente soubesse o horário que o Senhor Deus viria, o Senhor Jesus Cristo arrebatar a igreja, a gente estaria vigiando. Lógico que ele faz essa semelhança porque o ladrão, quando vem, ele vem roubar o que há de valor. Ele vem roubar o que há de valor. Não é que Cristo vai roubar, mas a semelhança é que Cristo vai levar o que tem de valor. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. O salmista diz que o valor da sua alma é caríssimo. Mas nós já somos dele porque fomos comprados, e ele vai nos levar. E outras passagens que nos levam a estar atentos são a questão das 10 virgens. 10 eram prudentes e 10 eram loucas, e elas foram preparar azeites para as suas lamparinas. Então são exemplos de que nós devemos estar preparados. Não há mais tempo para a gente se preparar, pensar em um preparo futuro para a volta de Cristo. Nós devemos estar já preparados, porque a gente não sabe o dia e nem a hora. Quando a trombeta soar, nós devemos já estar pronto, não se preparando para subir no arrebatamento. Então a questão do preparo é a questão preparo espiritual, a comunhão, a nossa comunhão, os pecados confessados, fazendo a obra de Deus, uma série de coisas que precisamos atentar para a Bíblia, que ela nos alerta de como é o preparo daqueles que aguardam a volta de Cristo. Uma outra questão que a Bíblia manda ficar atento são os alarmes falsos. São vários Cristos. Jesus disse: muitos virão em meu nome. Então já houve muitas pessoas dizendo que seriam o Cristo, que seria o Messias, que seria o enviado. Desde Israel poderíamos fazer uma lista de inúmeras pessoas que fizeram assim, tentaram enganar as pessoas. Até mesmo na época de Jesus, nós vemos 2 indivíduos antes dele, um chamado Judas e outro chamado Teudas, que levaram diversas pessoas a segui-lo, mas quando morreram, diz Gamaliel, se dispersou os seus discípulos, tanto Judas quanto Teudas morreram, seus discípulos se dispersaram. Eles disseram: vamos esperar se esse Cristo de fato é o verdadeiro, porque se não for, essa obra vai acabar. Agora, se a obra for de Cristo, se a obra for de Deus, ela continuará. Então, depois de Cristo, apareceram muitas pessoas dizendo que era o Messias, dizendo que era o Cristo, e muitos seguiram eles. Então, é um dos sinais que nós devemos ficar atentos, porque muitas pessoas já vinham ou vêm em nome de Cristo, dizendo ser o Cristo, enganando as pessoas e levando eles ao engano. E nós devemos estar atentos, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. O terceiro ponto, vivendo com fidelidade. Viver com fidelidade é adotar um estilo de vida cristão na esperança da vinda de Cristo. A definição de fidelidade é a qualidade de ser cheio da fé. Qualidade de ser cheio da fé, características do que é fiel, do que é leal. Os termos fidelidade, verdade, lealdade pertencem ao mesmo canto semântico da Bíblia. E fidelidade, conforme a lição diz aqui, é uma demonstração de fé, de lealdade, de respeito, constância no compromisso assumido. Quando nós abrimos a Bíblia e lemos em Gálatas 5:22 que o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, fé. Algumas traduções, como a atualizada, ela já diz que esta fé é de fidelidade, já vem traduzida fidelidade, mansidão e temperança. E essa fidelidade é exatamente isso que o comentarista disse, é uma demonstração de fé, de lealdade, de respeito, constância no compromisso assumido. Então, quando assumimos o compromisso de ser seguidores de Cristo, de sermos cristãos e aguardar a sua volta, é uma constância. Quer dizer, continuar esperando. Porque até mesmo na própria Bíblia, muitos, quando pregaram sobre a volta de Cristo, que passou-se os tempos, alguns começaram a dizer: onde está a promessa da sua vinda?
porque as coisas até agora permanecem como estão. Quer dizer, não houve modificação, não veio ninguém, tá? As coisas estão da mesma forma. E na atualidade não é diferente. Muitas pessoas já desanimaram de aguardar o arrebatamento e de confiar no arrebatamento, ou até mesmo acreditar no arrebatamento. E até mesmo diz, as coisas permanecem como estão, não haverá arrebatamento. Isso são coisas que não haverão de acontecer. Mas a fidelidade do cristão em permanecer fiel pelo fruto do Espírito, ela vai até o final, mesmo que morramos e não alcançamos a promessa da sua vinda, do arrebatamento em vida, nós participaremos do arrebatamento através da ressurreição. É isto que o apóstolo Paulo deixa claro, que os que morreram em Cristo ressuscitarão incorruptíveis, com o corpo transformado, e seremos nós, os vivos, que ele se incluía, arrebatados juntamente com esses ressuscitados. Então, se as promessas da volta de Cristo não forem cumpridas na nossa época e nós partimos para a glória, mesmo assim, se partimos esperando a promessa, se partimos fiéis ao nosso compromisso assumido de segui-lo e de aguardá-lo até a volta, nós ressuscitaremos, seremos arrebatados e estaremos presentes com aqueles que estiverem vivos para encontrar o Senhor dos ares. Esta é a nossa esperança, porque, como diz o texto, a esperança que se vê não é esperança. Qual que é a esperança que nós vemos? Que as pessoas veem e esperam, e isso não é uma esperança. As pessoas estão esperando uma melhora política, e entra governo e sai governo e a melhora política não acontece. Algumas pessoas estão com a sua esperança na economia, na bolsa de valores, na educação, que agora a educação vai melhorar. Agora a religiosidade vai ser melhor com tal governo. Desta forma a economia vai ser uma das melhores do mundo, porque o governo tal assumiu. Então essas esperanças que se vê, elas não são esperanças, porque não é querendo ser pessimista, mas é querendo ser fiel ao texto da Bíblia, que diz assim, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos trabalhosos. Então são esses tempos difíceis e esses tempos trabalhosos que nós estamos enfrentando. Então não haverá melhora. Que melhora que haverá se a Bíblia diz que nos últimos dias haverá tempos difíceis, tempos trabalhosos? Esses dias eu até estava falando sobre isso, as pessoas esperando melhoras, falando em uma mensagem, e depois que eu disse que não haverá, pela Bíblia, melhora na situação, porque a esperança nossa não está nessa vida agora, na política, na economia, na educação, na ciência. Mas a nossa esperança está na volta de Cristo, numa vida futura com Ele. Essa é a nossa esperança. Eu dizia que não, então eu dizia que não haveria melhora. Mas a Bíblia apontava para tempos difíceis, tempos trabalhosos, que os últimos dias seriam de homens obstinados, sem afetos naturais, amantes de si mesmo, irreconciliáveis. E o pastor da igreja não gostou e disse que não, que para o mundo poderia ser que haveria tempos difíceis, mas que para a igreja haveria prosperidade, bênção. Mas o que a Bíblia demonstra é exatamente isso. Mesmo que passamos por momentos difíceis, o nosso compromisso assumido com a fidelidade é que nos leva a permanecer fiel, apesar dos intempéries da vida, apesar das adversidades que vêm sobre a vida cristã. O cristão ele permanece fiel, como disse Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, mesmo sabendo que a sua morte está próxima. Ele foi até o final da sua vida com a fidelidade em Cristo Jesus. Morreu sem alcançar o arrebatamento, sem alcançar a esperança. Mas ele morre fiel, porque sabia ele, porque ele fala sobre as ressurreições, que os que morreram em Cristo ressuscitariam. E ele será ressuscitado, com certeza, porque o arrebatamento da igreja é uma realidade, não é conversa fiada.
O segundo ponto do terceiro tópico fala sobre a fidelidade de Deus, porque Deus ele foi fiel, fiel nas suas promessas, fiel, o próprio Senhor Jesus Cristo foi fiel na sua missão, não abriu mão, morreu, sofreu, para que estivéssemos vivos com vida cristã abundante. E as promessas que ele faz, as promessas do arrebatamento da igreja, de arrancar com força, levar-nos desta vida para uma vida melhor, nós acreditamos no arrebatamento da igreja. Não é só para a igreja de Corinto que Paulo adverte, mas também para os Tessalonicenses. Ele fala no capítulo 4, versículo 16, o mesmo Senhor, o mesmo que veio, que viveu, que morreu, que ressuscitou. É esse mesmo que está dizendo para os irmãos que sabiam quem era Cristo. Porque Paulo disse para a igreja de Corinto que quando Cristo foi assunto ao céu, mais de 500 pessoas o viram. Ele diz assim, muitos destes ainda estão vivos. São testemunhas oculares que presenciaram a vida de Jesus, o seu ministério, a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão. Foi ao céu. E as pessoas viram de olho nu ele subindo ao céu. E essas pessoas eram testemunhas oculares. Paulo está recorrendo a elas, e muitos deles ainda estão vivos. Então ele diz, esse mesmo Senhor que eles viram, descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, com os que morreram em Cristo, a encontrar o Senhor nos ares. Então a gente entende que ele não porá os pés sobre esta terra na primeira fase, que é chamado de arrebatamento, mas que nós o encontraremos com ele nos ares. Agora, na segunda vinda em glória, todo olho verá. E ele vem no final da grande tribulação para estabelecer o seu reino. E a igreja virá com ele para estabelecer o reino milenial de Cristo, que alguns dizem que é figurados, há linhas de interpretações dizendo que nós já estamos vivendo no milênio. Mas nós acreditamos que seja um reino literal, que ele ainda colocará. Porque as sequências, os fatos escatológicos subsequentes é arrebatamento, grande tribulação, milênio, juízo final. Então, se já aconteceu, se estamos vivendo o milênio, já houve o arrebatamento, já houve o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, a grande tribulação. Porque depois dessas coisas é que virá o milênio. Então são muitas as linhas de interpretações em relação aos fatos futuros, a escatologia, que é os acontecimentos por vir. Mas nós acreditamos no que estou dizendo, que são as nossas linhas de interpretação embasada biblicamente, falando sobre estas questões. Então a nossa bendita esperança, ela não está posta aqui em governos, apesar de continuarmos acreditando no arrebatamento, mas levando uma vida normal, mas esperando em Cristo. Continuamos estudando, continuamos trabalhando, continuamos vivendo em sociedade, evangelizando, mas fazendo isto com o olhar voltado para a bendita esperança. E a bendita esperança não está em governos, não está na tecnologia, como eu já falei antecipadamente, mas a nossa bendita esperança está em Cristo. Então fazemos todas as coisas rotineiramente da nossa vida, do dia a dia, mas com a esperança voltada em Cristo. Porque houve já no passado algumas pessoas que falaram do arrebatamento da igreja e eles achavam que seriam por aquele momento, que esqueceram de estudar e incentivavam as pessoas a parar a sua vida secular, a sua vida do dia a dia, a sua vida social, simplesmente para o arrebatamento da igreja. Mas nós devemos continuar com a nossa vida, levando ela, mas sabendo que devemos estar preparados, mesmo estudando, trabalhando, em função da nossa sociedade, mas com a esperança voltada para Cristo, esperando em Deus o seu arrebatamento. Esta é a nossa bendita esperança. A fidelidade como virtude cristã, que é o terceiro ponto, terceiro tópico. Os atributos morais de Deus são aqueles
cujas ressonâncias e reflexões são vistas nas criaturas humanas. A fidelidade é vista na criatura humana, a virtude cristã. Quando o ser humano, que reflete a imagem de Deus, ele é fiel, ele se desdobra em comunhão, ele é um seguidor de Cristo, tem as virtudes cristãs, virtude do amor e tantas outras, ele está refletindo assim a imagem de Deus, porque o ser humano é a imagem de Deus. E por último, tempos e estações. Tempos no grego, nessa passagem, é cronos. Quando Jesus fala, não vos pertencem saber os tempos. A palavra cronos significa longo período, né? É o tempo em que nós podemos contar. E nós já estamos aí há 2021 anos. Estamos no ano 2021. Dos últimos dias desse tempo cronos, que é o tempo contável. Então é o nosso tempo, é o tempo que o homem está inserido nele, porque Deus abriu uma fenda aí no infinito e criou o tempo e colocou o homem lá dentro. Então nós estamos limitados pelo tempo. E esse tempo nós podemos então contar. Mas quando ele fala da bendita esperança, quando ele fala dos tempos e das estações, conforme o comentarista, estações nesse verbo é kairos, que significa ocasião, e se referem aos eventos críticos que devem acompanhar o estabelecimento do reino, que é chamado tempo de Deus, o tempo de Deus. O kairos é o tempo de Deus, e o tempo de Deus não está limitado ao nosso tempo, não é um dia de 24 horas. O dia de Deus é diferente do nosso dia. O nosso dia tem 24 horas, um dia para Deus pode ter 1000 anos, o dia de Deus pode ter 1000 anos. E 1000 anos pode ser um dia. Então ele está acima do tempo, ele vê o passado, o presente e o futuro. E nós estamos limitados ao tempo. Não podemos voltar o passado, não podemos adiantar o futuro. E se Deus não nos revelar o futuro, não sabemos o que acontecerá. Então nós vivemos simplesmente o nosso dia. E quando vivemos esse tempo que Deus nos deu, nos colocou dentro do tempo, nós devemos saber contar os nossos dias de maneira que alcancemos o coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias, ou remindo o tempo, porque os dias são maus. Então nós precisamos fazer a utilização do nosso tempo de uma forma que seja agradável, seja útil, e não uma perca de tempo, parados sem produzir nada, seja nas questões materiais, seja nas questões espirituais. Nós precisamos administrar o nosso tempo de tal forma que alcancemos o coração sábio. E tudo tem seu tempo determinado sobre a face da terra. Há tempo para todas as coisas. Nós estamos vivendo alguns tempos que precisamos ter ciência de que nesse tempo é necessário certas coisas, certas restrições, afastar-se de se abraçar e de uma série de coisas, por causa da situação mundial. Mas tudo isso não deixa de ser sinais da volta de Cristo. A nossa conclusão, viver com fidelidade, é ser fiel e leal a Deus durante toda a vida. Não é só uma parte, mas toda a nossa vida. A fidelidade ao Senhor Jesus é uma das condições para herdar o reino dos céus. O Senhor Jesus falou reiteradas vezes sobre a sua vinda. Ao ascender ao céu, 2 anjos reafirmaram essas promessas. Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu viste ir. A volta de Jesus para nos levar ao céu é a esperança da igreja. A nossa esperança de dias melhores é com o arrebatamento na igreja. A nossa esperança da eliminação do sofrimento, da corrupção, é a volta de Cristo para levar a sua igreja. A esperança que nós temos na saúde, na educação, ela está em Cristo para levar a sua igreja deste mundo. Que esse mundo, como disse o profeta, desde a planta do pé até o alto da cabeça, não há nele coisa sã, senão chagas podres, nenhuma delas espremidas com óleo. Então o mundo é já do maligno, mas a igreja de Cristo é o contraponto desse mundo, é a luz do mundo, é o que não deixa o mundo apodrecer, é o sal da terra. Mas com a retirada da igreja desse mundo, aí o diabo tomará conta. O diabo desceu até vós. Então as pessoas serão atormentadas, as pessoas sofrerão, a desesperança e as incertezas tomarão conta da vida das pessoas que ficarem no arrebatamento. Mas aqueles que
estiverem preparados, verão a bendita esperança, o aparecimento do grande Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. E seremos arrebatados e a felicidade, a tranquilidade, os dias melhores virão, porque no céu será a glória de Deus, a presença de Deus que nos alumiará, nos deixará felizes para sempre. Portanto, professor e professora, que nesta última aula você possa fechar o trimestre com chaves de ouro, falando e despertando nos alunos a promessa da vinda de Cristo. E aqueles que estão desapercebidos, que comecem a prestar atenção e reafirmar a sua fé e fidelidade em Cristo Jesus, esperando a bem-aventurada esperança. E que nesse trimestre possamos o nosso conhecimento cada vez mais crescer com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque cada vez mais capacitados, cada vez mais estudando sobre Jesus, cada vez mais estudando sobre o pentecostalismo, a chama ardente do Espírito arderá em nosso coração e estaremos sendo preparados cada dia mais para encontrar com o nosso Senhor, nosso Deus. Portanto, que você possa fechar o trimestre feliz, com a alma lavada por ter falado de assuntos tão necessários e ter aproveitado esse trimestre para reafirmar a nossa fé e o pentecostalismo e aprender do Senhor e se tornar mais ricos em sabedoria da graça de Deus e do conhecimento da sua palavra. E que possamos começar o segundo trimestre da mesma forma que fechamos este primeiro trimestre, com a graça de Deus e com a alegria do Espírito, para ir aprendendo cada vez mais na fonte que é a palavra do Senhor através da escola dominical. Deus em Cristo te abençoe. Que você tenha uma boa aula. Até o próximo trimestre.